Bom, gente, vamos continuar aqui o nosso curso, né? Na aula passada a gente fez um breve histórico do que é a termodinâmica, né? Qual era o seu objetivo, para onde que ela vai indo, né? Conforme a tecnologia e os nossos conceitos vão crescendo, né? Hoje, então, a gente vai fazer uma construção de vocabulário com vocês para que mais adiante a gente consiga conversar sem ruídos. Então, hoje vai ser uma aula breve para explicar alguns conceitos básicos para prepará-los para as próximas aulas, onde a gente vai começar a aplicar um pouquinho mais esses conceitos, né? Bom, então começando, gente, o primeiro conceito de todos que a gente vai discutir é o conceito de um sistema, né? E o sistema, ele precisa existir por quê? Porque a gente vai fazer uma análise, né? E nessa análise a gente precisa delimitar, a gente não vai analisar o mundo inteiro, né? A gente vai pegar e vai analisar um equipamento, vai analisar um ciclo, vai analisar uma determinada região, e para isso a gente precisa determinar qual será a limitação dessa região, qual será a fronteira dessa região. E o que estiver dentro dessa fronteira vai ser o nosso sistema a ser analisado, o nosso objeto de análise, né? E o que estiver em volta dessa fronteira será a vizinhança, beleza? Então, primeira definição do dia é o sistema. O sistema é o nosso objeto de análise na termodinâmica, né? E a gente levanta esse questionamento. Poderá haver um fluxo de massa passando através da fronteira desse sistema? Ou seja, vai haver algum escoamento aqui na fronteira do nosso sistema? Para responder essa pergunta, a gente tem que abrir um pouquinho a classificação dos sistemas. Então, o sistema ele vai poder ser um sistema fechado, onde a gente já subentende que não haverá a passagem de massa pelas suas fronteiras. Se não vai haver essa passagem de massa, a gente pode concluir que a massa do sistema será constante. Beleza? Por outro lado, pode sim haver passagem de energia, pode haver uma dissipação térmica, pode se adicionar calor ao sistema, pode se passar uma corrente elétrica ali dentro, pode se ter um trabalho de eixo também acontecendo aí dentro, e dessa forma a gente transfere trabalho para o sistema ou podemos retirar trabalho desse sistema. Enfim, a energia pode transitar livremente pelas fronteiras, porém a massa não vai poder em um sistema fechado. Beleza? Caso o nosso sistema não permita a passagem de calor, vai ser um sistema adiabático. Caso não permita nenhuma passagem energética, será um sistema isolado. Beleza? Vamos lá. Um exemplo aqui, a gente tem um conjunto cilindro-pistão, onde eu tenho um gás, 2 kg desse gás ocupando 1 metro cúbico. As fronteiras do meu cilindro serão fronteiras fixas, enquanto a fronteira que faz com o meu pistão vai ser uma fronteira móvel. Por quê? Por exemplo, se a gente aquecer esse nosso recipiente, o que vai acontecer? O gás ele vai tender a expandir-se. Com isso, ele vai empurrar o pistão para cima, de forma que, no final das contas, a fronteira vai ter alterado. Nosso volume, que era 1 metro cúbico, passou a ser 1,5 metros cúbicos. Beleza? Então, repare o seguinte, não houve passagem de massa, e a massa inicial é igual à massa final, porém houve passagem de energia, resultando na alteração do volume do nosso sistema. Beleza? Então está aqui um exemplo de um sistema onde eu tenho uma fronteira móvel e onde eu consigo fazer a passagem de energia por esse sistema. O sistema, então, que não tem passagem de massa é um sistema fechado. Logo, um sistema onde tem passagem de massa pelas fronteiras vai ser um sistema aberto ou também chamado de volume de controle. Beleza? Então, nesse volume de controle, eu vou ter fronteiras reais e eu vou ter fronteiras imaginárias por onde eu vou conseguir fazer passar a massa que irá escoar pelo meu sistema. Então, a gente tem um exemplo aqui de um bocal convergente, né, onde eu vou ter um escoamento de ar ou de algum gás, não está especificado aqui, ele entra nesse meu bocal e vai sair. Eu vou conseguir analisar isso como um volume de controle. Por quê? Porque eu tenho passagem de massa pelas minhas fronteiras. Beleza? Eu tenho fronteiras reais, fronteiras imaginárias, até porque se eu fechar tudo aqui com fronteira real, fica difícil ter a passagem de massa. Beleza? Um exemplo aqui também, a gente tem um volume de controle com fronteiras fixas e variáveis. Então, tem aqui, se a gente pensar no motor de combustão interna, onde eu tenho a adição de ar, de combustível, ele entra, os pistões fazem um movimento alternativo. O que acontece? É um volume de controle porque eu tenho passagem de massa.
E eu vou ter uma fronteira móvel porque o pistão vai fazer esse movimento alternativo alterando o volume analisado. Beleza? Continuando, a gente sabe o que é um sistema. Sabe agora, dependendo se houver passagem de massa nele, ele vai ser um sistema aberto, o volume de controle. Se não houver passagem de massa, ele vai ser um sistema fechado. Importante pontuar também que aqui no sistema aberto pode sim haver o trânsito de energia, independente se é por fronteira real, fronteira imaginária, pode sim haver essa passagem. E prosseguindo, agora a gente vai para as propriedades termodinâmicas. O que são propriedades termodinâmicas? Isso aqui é importantíssimo, gente. Eu posso pegar um sistema e dizer que ele está quente, que ele está frio, que se eu analisar a posição, que ele está no alto, que ele está embaixo. Essa análise que eu estou dizendo aqui é uma análise qualitativa. Porém, ao adicionar as propriedades termodinâmicas, nós conseguimos fazer uma análise quantitativa, nós conseguimos dar valores para descrever o nosso sistema. Então, nós podemos dizer que o nosso sistema tem uma massa determinada de X quilos, tem um volume de tantos metros cúbicos, uma temperatura, uma determinada pressão, uma determinada massa específica. Então, percebam que com as propriedades termodinâmicas nós conseguimos dar valores para descrever o nosso sistema de forma quantitativa, beleza? E a gente tem como classificar as propriedades termodinâmicas de duas formas. Nós podemos dizer que elas são propriedades intensivas ou extensivas. E o que é isso? Como que eu faço para fazer essa análise? Bom, vamos fazer um experimento mental aqui. A gente vai partir esse sistema no meio e vamos verificar o que acontece com as propriedades. Se esse sistema for partido no meio, com suas propriedades constantes ao longo de toda a sua extensão, a gente pode dizer que, já que agora o nosso sistema vai ter metade da sua extensão original, a massa será metade. Então, do lado de cá eu tenho metade de m e do lado de lá eu também tenho metade de m. Beleza? Volume vai ser a mesma coisa. Eu tenho metade do volume de um lado, metade do volume inicial do outro. Porém, repara que a temperatura, a pressão e a massa específica não vão mudar. Então, se nós tivermos propriedades que dependem da extensão do sistema a ser analisado, nós temos propriedades extensivas. Se as minhas propriedades independem da extensão do meu sistema, serão propriedades intensivas. Beleza? Agora, eu posso juntar propriedades extensivas para formar propriedades intensivas. O caso que a gente vai fazer aqui é o do volume específico. O volume é uma propriedade extensiva, dada por metros cúbicos. Agora, se nós pegarmos esse volume e dividirmos pela massa que está presente neste volume, nós vamos obter uma nova propriedade, que é o inverso da massa específica, né? Massa específica não é massa sobre volume. O volume específico, que é essa nova propriedade, será o volume dividido pela massa. Será dado em metros cúbicos por quilograma. E se vocês repararem, a gente pode dividir em N pedaços aqui o nosso sistema, que o volume específico não irá se alterar. Ok? Então, sabemos o que é um sistema, se pode ou não ter a passagem de massa, como classificá-lo, sabemos sabemos o que são as propriedades e como classificá-las também. Beleza? Agora, se a gente juntar as propriedades que descrevem o sistema, se a gente tiver todas as propriedades, nós temos a descrição completa do nosso sistema. Por consequência, nós teremos o seu estado termodinâmico. Beleza? Então, o estado vai ser a descrição completa do meu sistema com as suas propriedades. Beleza? Não vamos confundir estado com estado físico. A gente fala água, quando está gelo, ela está no estado sólido. Não. Agora nós vamos chamar isso de fase. Será fase sólida, fase líquida e fase gasosa. Beleza? Para a gente obter o estado, então, a gente precisa de duas propriedades intensivas e independentes. Beleza? Bom, vamos olhar esses dois sistemas aqui que a gente tem e vamos ver se a gente consegue determinar o estado termodinâmico de cada um desses sistemas, né? Bom, a gente tem temperatura, que é uma propriedade intensiva, e só. A gente tem duas propriedades extensivas aqui. Em tese, não seria possível que a gente determinasse o estado desse sistema. Porém, a gente tem que volume sobre a massa é o volume específico, é uma propriedade intensiva, ou massa sobre volume é a massa específica, que é uma propriedade intensiva. Então, se a gente juntar essas duas propriedades extensivas aqui, teremos outra propriedade intensiva e a gente consegue sim determinar o estado do nosso sistema analisado, tanto o estado 2 quanto o estado 1.
né? Essa questão das propriedades serem independentes vai acontecer quando, né? Se a gente tiver mudança de fase, por exemplo, um ATM, a água ela evapora 100 graus Celsius, né? Então, quer dizer que para um ATM, a sua temperatura de saturação, temperatura de evaporação da água, será de 100 graus Celsius. Então, são propriedades dependentes. Então, durante a mudança de fase, do início até o final da mudança de fase, temperatura e pressão não podem ser usadas, apenas as duas, para determinar um estado termodinâmico, por exemplo, pois são propriedades dependentes. Beleza? Agora, se eu tiver com a água a 1 atm e 101 graus Celsius, ok, porque a gente não está mais na zona de mudança de fase, serão propriedades independentes. Beleza? Bom, então, a gente sabe o que é o sistema, que é o que a gente está analisando, né? Sabemos se ele tiver passagem de massa, é um volume de controle, se não tiver, é um sistema fechado, beleza? Sabemos descrever o sistema e sabemos com as propriedades termodinâmicas, né? Com essa descrição nós chegamos ao estado termodinâmico e alterando o estado, saindo de um estado inicial e indo até o estado final, nós teremos um processo termodinâmico. Então, um processo termodinâmico é qualquer coisa que faça com que o meu estado varie, que eu saia do meu estado inicial e vá até o estado final. Nesse caso aqui, nesse sistema, nós temos um conjunto cilindro-pistão, inicialmente num volume V1 e numa pressão P1. Uma força externa vai ser adicionada aqui, onde o volume será reduzido até o volume V2, porém a pressão irá aumentar. Com isso, a gente tem um processo termodinâmico, beleza? Que será descrito pelo seu percurso. Eu posso ter vários percursos aqui para chegar do estado inicial até o estado final, nós vamos discutir isso um pouco mais na próxima aula, né? Porém, para fazer com que isso aconteça, eu tenho aqui uma injeção, uma retirada de energia, e isso que a gente vai passar a calcular depois que tivermos com esses conceitos bem sólidos, beleza? E falando dos processos, temos alguns processos específicos que vamos falar aqui. Por exemplo, se tivermos os processos isotérmicos, esses processos serão processos que ocorrem a temperatura constante. Processos isocóricos são processos que ocorrem a volume constante, podemos chamar também de processos isovolumétricos. E se o processo ocorrer a pressão constante, será um processo isobárico. Beleza? Bom, para descrever um processo que está acontecendo, a gente também pode usar a questão da variação das suas propriedades. Se as propriedades não variarem no tempo, então, considerando φ uma propriedade qualquer, a variação dessa propriedade qualquer no tempo será zero se eu tiver um processo ocorrendo em regime permanente. Beleza? Então, essa imagem aqui, eu não gosto muito dessa imagem termodinamicamente falando. Por quê? Porque eu tenho vários pontos com diferentes temperaturas aqui. Com o tempo passando, eles iriam interagir entre si até atingir o equilíbrio térmico. Porém, a ideia aqui é mostrar o quê? Eu tenho diferentes propriedades em diferentes pontos do espaço. Porém, ao passar do tempo, então passaram-se 2 horas aqui, se eu pegar os mesmos pontos, eles estarão com as mesmas temperaturas. Isso que essa figura quer mostrar para a gente. E para não haver confusão. Regime permanente é um regime onde as propriedades não irão variar com o tempo. Porém, se eu mudar as minhas coordenadas aqui de posição, sim, elas podem variar. Isso não impede que essa minha análise seja de um processo em regime permanente, porque as propriedades no local analisado não estão variando com o tempo. Beleza? Bom, a maioria das nossas análises, a grande maioria das nossas análises aqui na disciplina será feita em processo em regime permanente, porque eles são os mais comuns que serão encontrados. Por exemplo, fiz um breve esboço aqui de uma operação de uma caldeira. Ao ser acionada e entrar em regime de operação, ela vai recebendo combustível, vai recebendo ar, vai ocorrendo essa queima, a temperatura vai sendo regulada até atingir a temperatura de operação. Né? Lógico, isso aqui não é uma linha reta, isso aqui tem uma pequena oscilação em torno de um valor de operação, de um valor nominal, beleza? Porém, a gente simplifica e considera que agora a gente vai ter uma temperatura constante ao longo do processo, beleza? Então, nós temos duas possibilidades. Com as propriedades variando no tempo, teremos um regime transiente. Com as propriedades fixas com o passar do tempo, teremos um regime, uma operação em regime permanente. Né?
Para fechar, vamos falar de pressão e temperatura, bem brevemente aqui. Temperatura, a gente representa para a gente a agitação molecular, os choques entre as moléculas. Então, quanto maior for a temperatura, maior será essa agitação, maior o número de choques, beleza? E aqui são as escalas de temperatura, né? As que a gente irá trabalhar com mais frequência do Sistema Internacional serão a escala Celsius e Kelvin, beleza? Aonde Kelvin é uma escala absoluta, isso quer dizer que há um zero absoluto nessa escala, ou seja, não será ultrapassado à esquerda, né? Não será reduzido, não haverá temperaturas negativas na escala Kelvin, ao contrário da escala Kelvin Fahrenheit, beleza? Então, o ponto zero da escala Kelvin é o ponto onde a água irá para a fase sólida ao ATM, que seria 0 graus Celsius, e 100 graus, e ao ponto onde ela irá evaporar a 1 atm. Ao ponto onde ela está na fase sólida foi dado o valor de 0 e ao ponto onde ela evapora foi dado o valor de 100. E foram incluídas 100 divisões nessa escala, beleza? As mesmas 100 divisões que ocorrerá na escala Kelvin. Porém, ela não ocorrerá, o ponto de gelo não será a 0 Kelvin, será 273 Kelvin. E o ponto de evaporação a 1 atm da água será 373 Kelvin. Isso mostra que as divisões, as variações são idênticas. Se eu variar 1 Kelvin, eu vou estar variando 1 grau Celsius. Beleza? Então, muitas vezes, quando formos pegar gradientes de temperatura, não importa se estará em Celsius ou em Kelvin, porque os gradientes serão os mesmos. Beleza? Temos que tomar cuidado quando formos fazer conta de multiplicação e divisão usando as temperaturas, e aí não poderá ser alterado essas escalas. Beleza? Para o sistema inglês, temos o Fahrenheit, que também pega o ponto de gelo e coloca 32 graus Celsius, o ponto de vapor a 212, então teremos 180 divisões aqui. Então não podemos dizer que a variação em Fahrenheit será a mesma variação em Kelvin. Então a variação de 1 grau Celsius irá equivaler à variação de 1,8 Fahrenheit. Beleza? E a escala absoluta, referente ao que Fahrenheit se refere, é a escala Rankine. Também haverá um zero absoluto, beleza? E as duas terão essas divisões semelhantes, assim como Kelvin e Celsius, beleza? Fechando aqui, pressão, gente. Pressão que a gente está acostumado é aquele vetor força exercido sobre uma área, né? Porém, no aspecto que a gente vai tratar aqui na termodinâmica, será mais, vamos pensar em uma botija, um recipiente, né, pressurizado, que eu vou ter um fluido ali dentro e esse fluido vai fazer força contra as paredes desse meu recipiente. Né? Então, se eu pegar toda a força total exercida em toda a área interna desse meu recipiente, eu vou ter a pressão interna do meu sistema. Beleza? No sistema internacional, unidade de força, Newton, unidade de área, metro quadrado, Newton por metro quadrado será Pascal. Né? Porém, gente, Pascal representa uma unidade muito, muito, muito pequena. Beleza? Então, é muito difícil a gente trabalhar usando apenas Pascal. Geralmente vamos usar algum outro múltiplo. Beleza? Para a gente ter ideia, um ATM, a pressão atmosférica que estamos submetidos aqui, é de aproximadamente 1 bar. 1,013 bar. A gente vai fazer essa simplificação de um ATM para 1 bar. Se a gente olhar, ó, 1 bar equivale a 100 mil Pascal, 10 a quinta Pascal. Beleza? Então, nós estamos aqui na pressão atmosférica submetidos a 100 mil Pascal, para a gente ter noção do quão pequeno é o valor de 1 Pascal. Beleza? Então, as unidades que nós vamos usar com mais recorrência aqui na nossa disciplina serão bar, que equivale a 100 mil Pascal, e kPa, quilopascal, que equivale a 1000 Pascal. Beleza? E aqui temos uma tabela, todas em função de bar. Beleza? 1 bar, desculpa, então vai equivaler a 100 kPa. Beleza? Que são as que a gente vai usar com mais frequência. Muitas vezes também a gente vai acabar usando quilograma-força por centímetro quadrado, apelidado de quilo. Não se espantem se eu falar pressão em quilo, estamos apenas abreviando essa unidade, beleza? E 1 quilo dá aproximadamente 1 bar, ok? Agora a gente vai ver como contabilizar essa pressão. Se essa pressão for contada a partir de um valor de zero absoluto da pressão,
nós vamos estar contando uma pressão absoluta. E se essa pressão for contada a partir da pressão atmosférica local, nós vamos ter a pressão manométrica. O manômetro mede pressão manométrica, então ele não considera a pressão atmosférica. Então, se nós tivermos uma pressão, onde eu estou botando um marcador aqui, a pressão manométrica será esse vetorzinho aqui, essa setinha, que parte do valor da pressão atmosférica. E a pressão absoluta desse ponto terá que levar em consideração a pressão atmosférica. Então, serão somadas essas duas parcelas. Então, se a gente pegar aqui a pressão manométrica, vai ser a pressão absoluta, que é a pressão total, menos a pressão atmosférica. Essa será a pressão manométrica. Ah, mas se eu quiser saber qual é a pressão absoluta, eu preciso saber qual é a pressão atmosférica. Qual é o equipamento que vai medir isso? O barômetro. Beleza? Se a pressão estiver abaixo da pressão atmosférica, teremos uma pressão de vácuo. Beleza? E essa pressão de vácuo, ela pode ser obtida como? Eu vou ter a pressão atmosférica local menos a pressão absoluta do meu ponto. Dessa forma, eu terei a pressão de vácuo. Ok? Bom, gente, então hoje foi só essa conversa para a gente fazer o nosso vocabulário aqui, para nas próximas aulas a gente poder conversar e vocês já vão ter esse arcabouço para irem auxiliando. Beleza? Então, encerro aqui e a gente se vê na próxima aula. Valeu!